Vamos continuar com esse espírito, né, de louvor, de aguardar o Senhor voltar e vamos orar pela palavra. Amém? Coloca a mão assim, como se você estivesse tocando o seu espírito nessa hora, da ordem, como Davi falou, minha alma, bendize ao Senhor. Você fala, espírito, esteja aberto para a palavra de Deus, como esteve aberta até agora para o louvor, para o cântico, para tudo, para a oração, tudo que aconteceu aqui. Vamos orar. Pai amado, nós te amamos, Jesus, nós te amamos por estarmos aqui, nós te amamos como igreja, nós te amamos como corpo do Senhor, nós te amamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, mas não queremos ter esse momento em vão, mas queremos aproveitar essa oportunidade para receber a Tua palavra, Senhor Deus, com quebrantamento, com humildade, com coração ensinável. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração, abre os nossos ouvidos espirituais, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. O Senhor é o nosso Deus, queremos estar pronto para esse dia glorioso, de encontrarmos contigo, precisamos estar prontos. Por isso, Deus nos apronta mais um pouco nessa noite, através da ministração da Tua palavra, que o Espírito Santo encontre liberdade para fluir, para queimar, para lavar e para operar maravilhas na vida de cada um dos Teus filhos que estão neste lugar e cada um daqueles que estão em casa, ouvindo essa palavra através das redes sociais. Que o Senhor nos abençoe com poder e glória, em nome de Jesus, é quem amamos. Amém, Senhor. Amém? Pode sentar. Irmãos, esse ano, muitos pregadores vêm pregando, né, a palavra de ordem. Esse ano foi Enchei-vos do Espírito. E nós tivemos um acampamento tremendo. O acampamento foi muito bom. Não foi só por causa da ministração da palavra, um louvor abençoado, mas a gente teve uma comunhão muito boa, porque o Espírito Santo realmente nos uniu. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que a gente não conversava, e foi uma comunhão abençoada. Só quem estava lá sabe quanto que foi bom, como foi gostoso. E eu tive a oportunidade de pregar uma palavra que, por incrível que possa parecer, a mesma palavra que Deus deu para o pastor Gessi, que está em Efésios, capítulo 5, e ele falou que esse seria o texto. O pastor Ramaia também, né, ratificou essa palavra, reforçou essa palavra, que fala sobre enchei-vos do Espírito, tá? Vai aparecer na tela. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 20. Vamos acompanhar? Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito de Deus, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o texto que nós pregamos lá. E eu tive a oportunidade de ministrar, mas metade dessa mensagem não pôde ser ministrada, porque o tempo já havia sido completado. Aí tínhamos que parar. Mas e Deus, quando o pastor Ramaia falou, pastora, quer dar a palavra domingo? Eu falei, eu vou completar a mensagem. Nós ainda estamos no ano em que a mensagem é enchei-vos do Espírito. Então, nós vamos completar essa mensagem. Irmãos, o que foi dito lá no acampamento rapidamente? É a urgência de enchermos, de estarmos cheios do Espírito é muito grande. Por quê? Por causa do que está profetizado lá em Apocalipse, no capítulo 3, que fala sobre a igreja que vai ser forte.
O espírito que vai ser forte no corpo, na igreja de Cristo, no final dos tempos, é um espírito morno, que metade é ânimo doble, coração dividido, ama o mundo e ama a Deus. E tem certeza que está na bênção, né? Jesus fala para ela, essa palavra, quem está te dando é o amém, que ele está dizendo, é o que está fechando o ciclo da igreja na terra. E ele fala, você tem falado, né? Você tem feito esse diagnóstico, eu sou rica, possuo riquezas, não preciso de nada. E o Senhor fala, você não sabe. Agora é o diagnóstico de Jesus, que você é pobre, miserável, cega e nu. Irmãos, quando o nosso coração está dividido entre dois amores, esse é a consequência, né? O Senhor não nos divide, o Senhor não nos compartilha com o mundo, Ele nos quer só para Ele. Então, se nós realmente nascemos de novo, o nosso coração tem que ser dEle. Não podemos amar o mundo e amar a Deus. Não podemos, irmãos, porque a consequência é estarmos pobre, cego, miserável e nu. E o Senhor fala, compra de mim, ouro refinado pelo fogo. O pastor Ramaia falou do sofrimento da ostra. É exatamente isso. A ostra produz uma pérola linda, maravilhosa, por causa do sofrimento. A gente se torna ouro puro, resplandecente, onde resplandece a glória de Deus através do sofrimento. Através de como esse sofrimento? De negar a carne, negar a nossa vontade, negar o mundo, negar os nossos inimigos, que são esse sistema mundano. Nós falamos sobre isso. Negar a nossa velha natureza, o nosso eu, que é um ídolo. Jesus falou que a porta que nos leva à eternidade, ela é estreita. Ela é estreita porque negar a nossa vontade, negar a carne, muitas vezes nos leva a sofrer. Ninguém morre sem sofrer, não é, irmãos? A velha criatura também não morre sem sofrer. Não é um mar de rosas você negar coisas que a sua carne gosta e dá prazer. Mas Jesus falou, compra de mim o ouro refinado, compra de mim colírio para pingar nos seus olhos e você poder ver de verdade a sua condição, o seu estado, aquilo que realmente é de valor. E compra de mim também vestes brancas para vestir a sua vergonhosa nudez. E ele falou, eu disciplino, eu chamo a atenção daqueles que eu amo. Por quê? Porque essa igreja, eu expliquei isso lá no acampamento, você só está, Jesus disse que ele estava a ponto de vomitar, porque a situação morna nos dá um mal-estar, em qualquer pessoa, dá um mal-estar, né, para vomitar. Aí, o que eu falei lá, que eu achei muito, eu mesmo achei interessante, porque isso Deus me deu naquela hora. Você não vomita nada que está do lado de fora, estamos dentro dele, fazemos parte do corpo dele, mas estamos causando mal-estar a ele, porque estamos divididos entre dois amores. Entendeu? E esse é o espírito forte da igreja de Cristo no mundo inteiro. No final dos tempos, a igreja seria morna, seria mundana. Então, Deus colocou muito no meu coração para a gente compreender como que a gente muda essa situação, como a gente vai vencer esse espírito morno, se a coisa está em todas as igrejas. Irmãos, igreja somos nós. E espalhado pelo mundo afora, é um espírito, é um topor, é uma frieza assim morna, uma frieza, um morno esfriando, porque esse morno, não é que ele está frio e para ficar quente, ele era quente e está esfriando. Então, como a gente vai ficar atento a esse espírito, se essa obra está agindo em todo o corpo de Cristo no mundo inteiro, cheios do Espírito? Só o Espírito Santo vai nos mostrar o que a gente precisa fazer,
como a gente deve viver. E tem uns textos aqui que eu estava lendo, estudando, que fala a primeira coisa que acontece na vida do cristão quando ele se converte, que é tão precioso, e é uma obra gloriosa do Espírito Santo. Ele começa a trabalhar na nossa mente. O Espírito Santo começa a mudar a nossa mentalidade. Nós, antes de converter, antes de nascermos de novo, nós pensávamos como pensa a velha criatura. E amávamos como ama o sistema mundano sem Deus. A gente gosta dessas coisas e vive bem com aquilo. Mas quando nascemos de novo, significa que um morreu para que o outro nascesse. Morreu a velha criatura para que a nova identidade comece a ser manifestada em nós. A primeira coisa que começa a ser mudado é a nossa maneira de pensar. É a mentalidade. Olha o que Paulo fala em Coríntios: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Só o Espírito Santo, transformando a nossa mente, nos faz entender o que nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo, a nossa herança, a terra que precisamos conquistar no mundo espiritual. É a nova mentalidade trabalhada pelo Espírito Santo que nos leva a entender os valores do cristianismo. Irmãos, é a nova mentalidade que nos faz entender a palavra. Olha, deixa eu compartilhar uma coisa interessante com vocês. O pastor Ramaia falou sobre isso, sobre a pandemia. Muitos cristãos foram embora, se afastaram da comunhão, e a gente nem vê. Hoje de manhã o pastor falou: 2 anos que eu não vejo alguns irmãos. Eu também. E quando vejo, eu falei: irmão, que saudade, meu irmão, onde você estava? Você sumiu, foram embora. Mas esse tempo de pandemia foi o tempo mais precioso na minha vida espiritual. Porque eu decidi, irmãos, porque é escolha, e eu decidi buscar o Senhor com todo o meu coração. Eu decidi que o Senhor transformasse a minha mente. Eu falei: Senhor, eu quero ser diferente. Irmãos, eu tive tanto tempo de busca, de oração, de tanta coisa, entendi tanta coisa na palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz que no deserto, na época da fome, os servos do Senhor não passariam fome. A gente pensa que é de comida, né? Também, com certeza, mas é fome espiritual, porque a igreja não reunia, não tinha pastores pregando, só online. De vez em quando a gente vinha aqui, gravava, os irmãos só tinham no celular para ouvir a palavra de Deus, porque não podia reunir na igreja, e a comida e o pão estava escasso, estava difícil, e a gente acabava se distraindo com muitas coisas, não ouvia os cultos na internet, no celular, estava envolvido com outras coisas, não parava às vezes para ouvir, e a fome começou a corroer a igreja, e a igreja começou a passar fome espiritual. E o Senhor falou para mim: você entende o que eu estou querendo dizer? No momento em que há fome, você está cheia de pão. Por quê? Porque eu buscava. Senhor, transborda, me enche, me alimenta, muda minha mente, muda meu coração, abre os meus olhos. Eu orava todos os dias: Senhor, derrama sobre mim o amor que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé verdadeira. Era a oração que Paulo fez para as igrejas. Toda carta que ele escrevia, ele orava por aquela igreja. Eu repetia aquelas orações de todo o meu coração, e eu vi minha vida sendo transformada. Aonde uma pandemia estava causando tanto estrago, irmãos, eu não tinha medo. Mais de uma vez eu fiquei no hospital com o Nelson, com um problema que ele teve uma vez de cirurgia,
não sei nem de quê, mas 2 vezes foi problema de, acho que de veia, para desentupir veia, nem sei. Eu ficava lá dentro, orando, buscando, pregando lá para o vizinho lá dele, né, do quarto. E às vezes esquecia a máscara, voltava para a máscara. Irmãos, eu entrava e saía daquele hospital com gente do lado, com Covid. Eu estou passando mal de Covid e eu esperando me dar autorização para entrar do meu lado. Eu estava com tanta fome de Deus que eu não conseguia nem preocupar com Covid. E pela graça do Senhor, a gente rompeu. Estamos aqui, irmãos. Amém? Quem teve Covid, o Senhor curou. E quem o Senhor quis levar, levou. Louvado seja. Está na glória. Mas a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, como está escrito aqui, ó. Não se embriaga com o vinho do mundo, da devassidão do mundo, do pecado. Se enche do Espírito Santo. Aproveita todas as oportunidades que você tem, boas e ruins. Enche do Espírito. Não seja como insensatos, como tolo. Pede o Senhor, Deus trabalha na minha vida. Outro texto tremendo que Paulo fala sobre a mentalidade, está em Romanos capítulo 8. Eu tenho estudado muito isso, Romanos 8, versículo 5, que diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, quando o Espírito Santo está na nossa vida, ele nos inclina para aquilo que o Senhor deseja. Quando a velha criatura, os valores do mundo está dominando, todo o nosso ser está inclinado para a carne. Agora, olha a consequência disso aqui. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. É vida. Gente, encher do Espírito significa vida, e vida é abundância. Isso é primordial para nós, senão vamos ser contaminados por esse espírito de mornidão que está no corpo de Cristo, por essa apatia, por esse comodismo. Olha no versículo 7, é vida e paz, né? A mentalidade do espírito é vida e paz. Versículo 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, ou à vontade de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não podemos ter 2 senhores, 2 amores. Não podemos ser morno. Por isso que causa mal-estar em Deus. Porque não agrada a Ele. E somos salvos, fazemos parte do corpo, mas não estamos sendo transformados. Nossa mentalidade não está sendo mudada. Estamos causando mal-estar em Deus. E Ele diz que está a ponto de vomitar essa igreja. Não podemos fazer parte disso, irmãos, em nome de Jesus. Entretanto, versículo 9, vocês não estão sob o domínio da carne, aleluia, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, a carne, a natureza pecaminosa está morta por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça que foi feita lá na cruz. Essa é a nossa maneira, é assim que temos que estar, nos apresentar diante de Deus, para não causar mal-estar na Ele. Lavados, remidos por esse sangue. 1 João 2, 15 a 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, que é a inveja, tudo que você vê, tudo que a gente vê, a gente deseja. E a ostentação de bens, o orgulho, a soberba, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo vai embora, ele passa, com todas as suas paixões, mas só permanece aquele que faz a vontade de Deus. Amém, irmãos? Agora vamos passar aqui rapidinho, para terminar, o Salmo 1, e você vai ver quem é de verdade o crente cheio do Espírito.
Lá, Salmo 1, é incrível. Salmo capítulo 1. Rapidamente vamos passar e terminar essa mensagem. Ele diz assim: bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que não imita, que não segue o conselho dos ímpios, não segue, não tem a mentalidade do mundo, não segue o sistema mundano sem Deus, seu humanismo, suas ideologias, suas filosofias. Quantos jovenzinhos vão para a faculdade, voltam de lá empesteado de filosofias e de tanto lixo, porque não conseguiu separar uma coisa de outra coisa. Não tinha a mente de Cristo, aí ficou contaminado. Olha o que ele diz, Romanos 12, 2, não se amoldem, não tomam molde do mundo, mas transforma o mundo com sua mente renovada e transformada. Outra coisa, não imita. Esse crente cheio do Espírito, ele não imita a conduta, não imita, ele não veste. Irmãos, não é vestimentas comuns, decentes, estou falando de moda indecente, esquisita, maluca. Ele não imita a fala, os palavrões, as palavras torpes, ele não pensa igual, ele não dá valores àquilo que o mundo dá valor. Ele é diferente porque ele está cheio do Espírito. Lá em Salmo 1, 1 João 1 fala, que nós já falamos, não ameis o mundo. 5,4 fala, o que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia! Nós falamos isso lá, somos mais do que vencedores. Irmãos, não somos derrotados pelo mundo, nós vencemos o mundo, vencemos o sistema, vencemos essas ideologias, vencemos essas filosofias malignas, diabólicas, vencemos porque somos cheios do Espírito, em nome de Jesus. Tiago 4,4 diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E a terceira característica do servo cheio do Espírito, não se assenta. É tão bom ter comunhão com os irmãos que compartilham a mesma mentalidade, o mesmo amor, os mesmos valores, ações de graça, louvor. Agora senta com o mundo para você ver se você compartilha alguma coisa com eles. Não tem, irmãos. Paulo fala claro, a luz e as trevas não têm comunhão. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair, as duas não combinam. Não combinam. Então, se somos luz, não podemos ter trevas. Se somos luz, não podemos imitar as trevas. Não podemos ser igual. Agora, o mais lindo de tudo, porque o justo, olha o que ele ganha. Eu gostaria que você ouvisse isso em pé. Já estamos terminando. Porque o justo, ele é como a árvore. O cheio do Espírito, ele é como a árvore plantada junto às águas, as correntes das águas. Está sempre verde, cheio de vida, cheio de fruto, cheio de beleza, cheiroso, tem o bom perfume de Cristo, não cheira mal como o mundo cheira. Ele perfuma bem, é cheio de amor, o amor contamina, o amor cura, o amor transforma os ambientes. Esse é o que a gente colhe, isso é o que semeamos quando escolhemos estar cheios do Espírito, quando escolhemos ter a mentalidade de Cristo, quando escolhemos odiar o mundo e a sua concupiscência. Essa é a evidência. Verde, cheio de vida, pode vir a luta, Jesus falou, pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir pandemia, pode vir a morte, pode vir o que vier, ele se torna inabalável, como o monte de Sião, inabalável. Nada o abala, nada o afeta, porque ele está cheio de vida. Os rios do Espírito estão sempre fluindo através dele. Torna a colocar a mão no seu coração dessa vez. E agora vamos pedir, Senhor, eu quero sair daqui com esse propósito de estar sempre buscando estar cheio do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, os teus filhos, nós temos que fazer diferença, não só mais no mundo, mas numa igreja morna.
não só lá fora, mas dentro de uma igreja morna. Precisamos fazer diferença. Precisamos ser evidência de fogo, de calor, da lâmpada de Deus queimando, acendendo e brilhando, como o sol brilha ao meio-dia na nossa vida, na nossa maneira de andar, de viver, de falar, de agir, de comportar. O brilho da tua glória resplandecendo e expulsando as trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui neste lugar, cada um daqueles que estão em casa ouvindo essa palavra, que sejam tocados, queimados, aquecidos, transformados pelo poder e pelo desejo do fogo de Deus, de buscar o Senhor e de amá-lo com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de sermos, Senhor, esse cristão que o Senhor tanto ama. Te agradecemos em nome de Jesus.